Olá, muito boa noite. Sejam bem-vindos a mais um episódio de Liderança na Prática. Eu sou o Sérgio Oias e aqui eu falo sobre liderança. Hoje eu vou falar sobre um tema que é extremamente importante para você, líder. Produtividade da equipe. Eu preciso primeiro dizer que eu estou mudando este nome, tá? Estou deixando de usar produtividade e começando a usar performance. Pois a gente teve uma situação em uma das empresas que eu dou consultoria que um ou dois funcionários, o sindicato não disse quantos, o sindicato disse ligaram é no plural. Então o sindicato ligou para o RH falando assim, olha, ligaram aqui reclamando, dizendo que vocês agora estão medindo a produtividade da equipe e não pode, porque disse que vocês vão premiar por produtividade e essa palavra não pode e tal, produtividade não pode, isso vai dar problema. Bom, depois disso eu comecei a conversar com algumas pessoas de RH e eu identifiquei que algumas empresas têm na sua convenção coletiva essa proibição de usar produtividade para avaliar funcionários, colaboradores, né? Então eu estou mudando a palavra produtividade para performance, tá? Ok? Mas no fundo é a mesma coisa. Bom, você precisa, líder, medir a produtividade da sua equipe. De que maneira que você vai avaliar a sua equipe se você não souber o quanto eles estão produzindo? Fica muito estranho você ficar no achômetro, né? Então você precisa ter instrumentos, precisa ter sistema, precisa ter processos para medir a produtividade. Ou, o nome mais bonito, que eu sugiro que você passe a adotar, a performance da equipe e a performance dos membros da equipe. Quando você fala de produtividade, de performance, você precisa avaliar duas coisas: quantidade e qualidade. Os dois itens são extremamente importantes. Eu vou dar exemplo. Ultimamente eu tenho feito muita medição de performance em centrais de atendimento. São empresas que eu dou consultoria, são empresas que trabalham na minha empresa, eu presto serviço de central de atendimento, eu tenho um call center, né? E eu presto serviço de atendimento para algumas empresas, então, ultimamente eu tenho medido muito a performance das equipes de centrais de atendimento. Imagine o seguinte, você tem ali um atendente numa central de atendimento, e ele atende ligações, ele atende por chat online, atende por WhatsApp, atende redes sociais, atende por e-mail, ele faz atendimentos, certo? Bom, uma maneira simples de medir a performance desse atendente, desses atendentes dessa central de atendimento, seria simplesmente medir a quantidade de atendimentos que ele faz. Por dia, por semana, por mês, escolhe ali o período e depois você vai fazer um comparativo para ver quem atende mais, quem atende menos, você cria um ranking, certo? Tá. Imagine que uma central que eu estou avaliando tenha como objetivo vender algum produto ou vender algum serviço. Essa central recebe ligações com o objetivo de vender alguma coisa. Eu não posso avaliar a performance dos atendentes somente pela quantidade de atendimentos que eles fazem. Eu preciso avaliar pela qualidade desse atendimento. E a qualidade, gente, a gente precisa dividir em dois subitens, né? Você tem a qualidade que é a qualidade do atendimento mesmo,
como que é a percepção do cliente, se ele gostou daquele atendimento, se atendeu a necessidade do cliente, se demonstrou a simpatia, a disponibilidade, o interesse, a objetividade, todos aqueles itens, né, que precisam constar em um atendimento. E o segundo subitem é a conversão. Quanto que você está conseguindo converter em venda dos atendimentos que você faz, dos atendimentos que aquele atendente faz, quanto ele converte em venda? Ele converte 30%, 40%, 50%, 80% das ligações, ele converte em venda? Entendeu que a performance, então, não pode ser avaliada somente por quantidade, ela tem que ser avaliada por qualidade. E a qualidade nos dois subitens, porque também não adianta você ter alguém que atende muitos contatos, converte muito em venda, mas é o campeão de reclamação. Sabe, a pessoa é antipática, ou força a venda e depois todo mundo reclama, porque tem isso também, né, gente? Quando a gente fala de venda, quando eu dou os cursos de venda, eu falo que você não pode praticar a empurroterapia, você tem que oferecer para a pessoa alguma coisa que ela necessite. E não sair vendendo coisas que ela compra no impulso e depois ela reclama. Então, repetindo, quando a gente for medir a produtividade, e eu estou sugerindo que você mude a palavra para performance, então quando a gente for medir a performance da equipe, nós precisamos medir quantidade e qualidade. E a qualidade se divide em dois subitens, que é a conversão e a qualidade propriamente dita daquele atendimento, conforme a percepção do cliente. Tem como fazer avaliação específica, tá, gente? Vocês já devem ter feito ligação, e aí vem a seguinte mensagem, né? Ao final, não desligue, nos ajude com uma avaliação sobre o seu atendimento. E aí você faz a avaliação. Ou você recebe depois no WhatsApp, olha, avalie o atendimento. Muitas empresas ainda usam o e-mail, né? Por favor, avalie o atendimento, avalie a sua experiência. Então tem como avaliar essa qualidade, tá? Bom, quando você está medindo a performance da equipe, isso serve para você estabelecer duas coisas que eu já falei há muito tempo atrás e vou falar de novo agora. Essas duas palavras, esses dois termos que se confundem, mas são distintos. Cota e meta. São coisas diferentes. Cota e meta. Cota e meta são ferramentas que você tem para estimular a performance, a produtividade, né? Qual é a diferença de cota e meta? Eu tenho uma definição muito simples e você nunca mais vai esquecer. Cota é o que é obrigatório ser feito, é o mínimo aceitável. Meta é o desejável. Então, de novo, cota é o mínimo aceitável e meta é o desejável. Então, a meta é sempre maior que a cota. Ok? Tá. As pessoas estipulam cota e meta meio de orelha. A grande parte das empresas não faz um estudo antes. E aí coloca cota e meta, às vezes, inatingíveis. Ou às vezes coloca cota e meta muito fácil, todo mundo atinge. Eu já vi isso em empresa, onde estipulou lá uma meta, botou uma premiação em dinheiro, que eu já vou falar já já, que não se faz premiação em dinheiro. Eu vou repetir isso mais para frente aqui. Mas a empresa prometeu uma premiação alta em dinheiro, colocou uma meta baixa, todo mundo bateu e depois eu não quis pagar. Ficava inviável pagar todo mundo. Porque fez de orelha, né? Fez no achismo. Não fez um estudo para estipular a cota e a meta. Bom, como que você estipula cota e meta? Líder, presta atenção. Você precisa fazer a medição individual da performance, de quantidade e de qualidade da produção. Se for o exemplo que eu dei de central de atendimento, quantos atendimentos, quanto que converteu e quem menos recebe reclamação.
ok? Monta um ranking. Quem está em primeiro lugar no ranking da equipe, quem está em último lugar no ranking da equipe, ok? A hora que você montar um ranking da performance da equipe, você vai conseguir calcular a média da equipe. Então eu sugiro para você que nunca estipulou cota e meta, comece estipulando uma cota que é o seguinte: a cota é o valor médio da equipe. Você faz uma medição aí de 3 meses para trás, puxa qual é a média da equipe e atribui isso como cota. Ou seja, ninguém mais poderá produzir menos que a média da equipe, menos que a cota estipulada. E essa cota você coloca ela como sendo a média da equipe. Por que a média? Porque de uma certa forma é justa. Eu trabalhei numa multinacional, na Glenair, que era uma multinacional canadense, e lá eu aprendi muito bem esse conceito de cota e meta. Eu tinha uma cota, eu era um gerente de negócios aqui no Brasil, e eu tinha uma cota, e no primeiro mês eu não atingi a cota, no segundo mês também não, no terceiro eu cheguei perto. Fui para a reunião de vendas. O gerente de vendas explicou o seguinte: Sérgio, foram seus primeiros 3 meses. Nem dá para exigir que você atinja a cota. Agora, nos próximos 3 meses, que a gente considera que você passou da experiência, agora você precisa atingir a cota. Então veja, ao você estipular uma cota, não adianta exigir que a equipe já bata essa cota no dia seguinte. Vai atingir a cota já nesse mês. Precisa dar um tempo para a equipe se acostumar, rever procedimentos. Aí entra um trabalho do líder que é dar feedback. Sabe, vai lá e pega os últimos do ranking e dá um feedback, explica para eles como eles precisam fazer para melhorar a performance. E com isso você vai trazendo as pessoas que estão lá embaixo no ranking, vai trazendo para cima. Tá? E a partir de um certo ponto, a cota virou exigência. Então, de novo, eu sugiro para você que nunca estipulou cota de produtividade, de performance na sua equipe, faça a medição individual da performance, monte um ranking, calcula qual é a média da equipe e atribua este valor da média da equipe como cota. Esse é um bom início para você instituir cota de performance, de produtividade na equipe. Ok? Tá. E a meta? A meta, ela precisa ser maior. E aí eu sugiro para você que nunca estipulou meta, que você comece colocando como meta um valor igual ou um pouco abaixo da primeira pessoa do ranking da equipe. Por que isso? Porque significa que essa é uma meta que dá para atingir. Tanto é que você tem uma pessoa lá que já atingiu. Então, não fica aquela coisa de meta impossível, de meta absurda. Né? Então, repetindo, pegue como meta a performance, a produtividade do primeiro do ranking e atribua isso como meta para a equipe toda. Porque pelo menos aquela pessoa primeiro do ranking, ela já atingiu. Ok? Então vamos lá, vou repetir cota e meta. Sugestão para você começar a usar cota e meta na sua equipe. Faça uma medição individual da performance, da produtividade, e essa medição precisa levar em consideração quantidade e qualidade de trabalho. Ok? O exemplo que eu dei nas centrais de atendimento, não adianta atender um monte de ligação e não converter em vendas. Ok? Pois bem, fez essa medição individual, montou o ranking, agora faz a média da equipe. A cota fica sendo o valor médio e a meta o valor do primeiro colocado do ranking. Pronto. São 2 bons critérios. Ah, é só esse critério? Não. Eu estou dando um critério para você usar se você nunca fez. A partir daí, você começa a fazer medições
E as estatísticas vão mostrar como que você pode ir alterando essa cota e meta. Ok? Perfeito. Eu sugiro que vocês façam uma premiação. Premiação para quem bater a cota e premiação para quem bater a meta. Eu preciso explicar aqui, gente, uma diferença que muita gente até hoje não sabe. A diferença de comissão de venda e premiação. Isso é muito diferente. Eu falo sempre para não dar premiação em dinheiro. E aí algumas pessoas falam, mas se eu preciso, a pessoa é comissionada e ela gosta de se vender, ela ganha mais. Você tem um plano de comissão, que isso foi combinado com a pessoa. E essa comissão ela deve ter uma escada, né? Conforme ele vai subindo os degraus, vai aumentando ali o patamar da comissão. Ok, isso é uma coisa. Comissão é sagrado. Comissão é salário. Comissão não é prêmio. Então não misture as coisas. E não faça premiação em dinheiro, porque se você fizer a premiação em dinheiro, confunde tudo. Vira tudo uma comissão de venda. Ou vira tudo uma comissão de produtividade. Não. Use prêmios em coisas ou em situações. Por exemplo, nas centrais de atendimento, eu uso folga. A premiação que eu uso é dar folga. Então, assim, às vezes as centrais, as pessoas trabalham aos sábados, trabalham aos domingos. E aí a gente pega e dá um sábado, 2 sábados, dá um sábado e domingo. Quem trabalha só de segunda a sexta, dá a sexta-feira de premiação, né? Quando você estiver trabalhando onde você tem uma verba para gastar, dê prêmios, sabe? Dá um celular, dá computador, dá televisão, dá coisas, né? Dá uma viagem. Na minha empresa eu já dei coisas, já dei folga, dei viagem. Eu acho que o que mais gostaram até hoje foi viagem. Quando eu peguei lá a minha equipe e paguei viagem para ir, inclusive, levando a família. Acho que eles gostaram muito. A gente fez isso já mais de uma vez. Antes da pandemia, bons tempos, né? Estamos torcendo para que esses bons tempos voltem. Mas quando eu dei prêmios em coisas, as pessoas também gostaram. Tanto é que vira e mexe as pessoas falam, eu ainda tenho lá aquela TV, eu ainda tenho o computador, né, que eu ganhei. Então veja que quando você faz premiação em coisas, você multiplica o tempo que esse prêmio age na motivação do colaborador, na motivação da equipe. Então não dê prêmio em dinheiro. Quando você dá dinheiro, é comissão. Prêmio você dá em coisas ou em situações. Como eu falei, folga, viagem, televisão, computador, celular. Ok. Gente, então assim, hoje também foi bem rapidinho, mas eu vou repetir agora, fazer um resumo do que nós falamos, porque é extremamente importante. Eu sei que eu fui bem sucinto dessa vez, mas não tira a importância do conteúdo. Então hoje nós falamos de produtividade da equipe. E eu comecei sugerindo para a gente não usar mais essa palavra, porque eu tive problemas recentes aí com um sindicato reclamando que não podia ter produtividade para avaliar o funcionário. Então eu mudei, não estou usando mais a palavra produtividade, eu estou usando a palavra performance, né? E aí eu sugeri para você que você avaliasse a performance da equipe através de 2 quesitos, quantidade e qualidade. Quantidade de trabalho e qualidade de trabalho. E a qualidade dividindo ainda em 2 subitens. Uma que é a conversão e a outra que é a qualidade propriamente dita do trabalho. Você sempre tem um objetivo na equipe.
E a conversão é esse objetivo. Então eu dei o exemplo das centrais de atendimento, de uma atendente que atende lá 1000 ligações e vende 10 produtos. Alguma coisa está errada. Ela atende muito e não converte. E aí você tem a pessoa que atende 1000 ligações, que vende 500 produtos, mas está cheio de reclamação. Porque usa argumentos enganosos, engana o cliente para poder vender. A gente tem aí o jargão da venda fria, né? Vende de qualquer jeito só para a pessoa comprar e não explica direito, e depois a pessoa reclama. E o pós-venda tem um trabalho danado depois para consertar a situação. Então, meça a performance da sua equipe com 2 quesitos, quantidade e qualidade. A partir daí, estipule cota e meta. Cota é o mínimo aceitável de performance. Meta é o desejável. E aí, se você nunca estipulou, eu sugiro que você comece fazendo como? Faça a medição individual da equipe, monte um ranking, né? Coloque ali em ordem quem tem a maior performance, quem tem a menor performance, soma tudo, divide pelo número de participantes, ache a média de produtividade, a média de performance. Essa média é a cota. A partir do calculado a média, para o próximo mês, para o próximo período, se você vai avaliar por semana, por mês, por trimestre, de acordo com o seu negócio. Mas para o próximo período, fica implantado a cota, que é a média do período anterior, ou seja, ninguém pode performar menos do que a média. Isso virou cota. Cota é o mínimo aceitável. E a meta? Você pega o primeiro do ranking e a meta é todos alcançarem a performance do primeiro do ranking. Por que o do primeiro do ranking? Porque essa é uma meta que não é impossível, não é tão fácil, né? Porque até então só uma pessoa alcançou, mas não é impossível, porque alguém alcançou. E dessa maneira você tem critérios bons para começar a colocar cota e meta de produtividade, de performance para a sua equipe. Gente, isso funciona para todas as áreas. Eu dei exemplo de central de atendimento, mas isso funciona para todas as áreas. Todas as áreas precisam ter ferramentas, processos de medir produção. Precisa ter isso. Ok? Tá. E aí eu sugeri para vocês, para estimular a equipe a atingir a cota e atingir a meta, que você faça premiação. E lembrei que você não deve fazer premiação em dinheiro. Faça com coisas ou com situações. Viagem, televisão, não sei, um jantar, sabe? Dá um voucher para a pessoa jantar com a família em algum restaurante. Essas coisas marcam mais do que você dar dinheiro. Dinheiro está relacionado à comissão. Comissão é uma coisa obrigatória. Está em contrato de trabalho, tá? Então não misture premiação com comissão. Ok? Bom, eu espero que eu tenha contribuído aí com esses conceitos de produtividade, de performance, cota e meta, premiação. E se você tiver dúvida depois, coloque aí alguma questão no canal, a gente responde para você. Ok? Não deixa de se inscrever se você não está inscrito ainda no canal e não deixe de compartilhar com alguém. Alguém pode estar precisando desse conteúdo. Boa noite, até a próxima.